Dos irmãos, dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, falaremos hoje sobre o capítulo 57, que se intitula Dinheiro. Como vocês podem ver pelo título, o assunto do nosso estudo hoje é um assunto bem delicado. É um assunto bem delicado por conta não do instrumento em si, porque o dinheiro nada mais é do que um instrumento para se conseguir alguma coisa. Mas a questão, o problema está no abuso do uso deste instrumento. Muitas pessoas utilizam esse instrumento não como um meio de se conseguir alguma coisa, mas como uma finalidade de vida. Então, a finalidade de muitas pessoas é ter mais e mais e mais dinheiro, sem nenhum objetivo, como se o dinheiro fosse uma finalidade e não apenas um instrumento de se conseguir alguma coisa. E muitas pessoas, infelizmente, até passam por cima dos seus irmãos, cometem atrocidades em nome desse dinheiro, desse simples instrumento. Então o problema está no uso do dinheiro como finalidade de vida e não como meio de se conseguir alguma coisa. Mas quando bem aplicado, o dinheiro ele pode multiplicar muitas coisas boas, muito auxílio para os nossos irmãos. Então é isso que é importante, é repensar como nós estamos olhando e como estamos utilizando esse instrumento. Então no início do nosso capítulo, nós temos uma frase de Paulo que diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, como nós podemos ver aqui nessa fala de Paulo, ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não diz o dinheiro é a raiz de todos os males. Então podemos ver que o problema não está no dinheiro em si. O dinheiro é apenas um instrumento. O problema está no amor, no apego, na idolatria a esse instrumento. Então o que nós precisamos é combater a idolatria. Porque nós temos no nosso ensinamento maior, que são os mandamentos, no primeiro mandamento que se diz amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas significa equilibrar a nossa vida, viver a nossa vida com o intuito de servir a Deus. Então nós não devemos servir a ninguém. Não devemos servir a Mamon, devemos servir a Deus. Então não podemos idolatrar nada. Tudo tem que ser, todas as nossas atitudes e os nossos pensamentos devem estar voltados para o serviço de Deus. Nós temos, inclusive, um livro, também escrito por Emmanuel, que se intitula Dinheiro. E eu trouxe aqui um pequeno trecho para vocês. Não permitas que o dinheiro te tome o coração, usando-te a vida, qual despótico senhor, e sim conduzamo-lo através da utilidade, do entendimento e da cooperação, sob os imperativos da lei de fraternidade que nos reúne. Então, na verdade, se nós fizermos uma análise, o dinheiro, ele não envilece o homem, ele não torna o homem mau. É o homem que torna esse instrumento um mal na vida das pessoas. Então, o dinheiro, ele é um objeto, ele é um instrumento. Ele não produz nenhum mal a ninguém.
Então, o mal está dentro do homem que se utiliza desse instrumento de uma forma negativa, de uma forma que prejudica outras pessoas e que não tem a sua função, que é um instrumento de auxílio às pessoas. Então, assim como o dinheiro, né, nós podemos falar também sobre o poder. O dinheiro e o poder, eles estão muito ligados, né, nesse pensamento, quando a gente pensa nessa coisa negativa. Então, o poder, ele também não é o poder que degrada o homem, é o homem que se deixa degradar por uma situação de poder, por uma falsa sensação de poder. E nós não somos nada aqui, né? Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para aprender. E todas essas provas, a riqueza, o poder, são provas que estão aqui para nos ensinar alguma coisa. Então nós temos que ter em mente isso, que o dinheiro e o poder não são nossos. São provas que são colocadas no nosso caminho para que nós possamos passar por essas provas ou ser reprovados nela. Vamos procurar passar nessas provas, né? Passar de ano. Nós temos também no livro Ação e Reação, de André Luiz, se vocês lembrarem desse livro, nós temos também a citação de Silas, onde ele fala que do passado dele, onde ele também cometeu enormes erros, atrocidades, em nome do apego ao dinheiro. E nós vemos hoje em dia, né, infelizmente, tanta corrupção, né, presente aí nos nossos dias, a corrupção que mata, a corrupção que torna a população doente, a população sem educação. E o que é isso? É a cobiça, é querer mais do que os outros, é não se preocupar com o irmão, é estar preocupado consigo próprio, não olhar para o lado, não olhar para o seu irmão que está passando por alguma situação, por algum problema. E essas pessoas, a gente tem uma tendência a dizer assim, poxa, mas não tem justiça? Mas essas pessoas, elas vão continuar vivendo e nada vai acontecer com elas? A justiça divina, ela é indefectível. Nós podemos achar que nada vai acontecer com elas, mas elas estão angariando para elas muitas coisas negativas. Então nós precisamos orar por essas pessoas, para que elas caiam em si, percebam o erro que elas estão cometendo e não trazer mais coisas negativas para essas pessoas. Vamos pensar que eles estão num caminho que não é o adequado, não é o ideal, e vamos orar para que eles caiam em si e eles retomem o caminho do bem. Continuando o nosso capítulo, Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Então, na verdade, se a gente parar para pensar, o dinheiro ele produz muitos benefícios quando ele é bem aplicado. Ele cria o progresso, ele pode ser usado na caridade. Então, nós podemos usar o dinheiro para comprar, para equipar hospitais, né? É através do dinheiro que nós conseguimos equipar hospitais, ajudar os nossos irmãos necessitados, pagar as cestas básicas. Então, na verdade, o dinheiro em si é um instrumento do bem que pode ser usado, deve ser usado para o bem. Eu vou trazer aqui mais uma citação desse livro que eu achei muito interessante.
esse livro Dinheiro. O ouro com Jesus é bálsamo na úlcera do enfermo, é gota de leite à criança desvalida, é remédio ao doente, é agasalho aos que tremem de frio, é socorro no lar sitiado pelo infortúnio, é assistência aos braços que suplicam atividade digna, é amparo aos animais e proteção à natureza. Existe um outro livro também de Emmanuel, que é o livro Esperança, e no capítulo 49 nós também temos uma citação ao dinheiro. O dinheiro assegura-lhe as manifestações. Dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue do mundo orgânico. Circulando garante a vida e parado acelera a morte. Então essa comparação é bem interessante, né? Essa comparação do dinheiro com o sangue. O sangue, quando ele está circulando, ele está oxigenando as nossas células. Mas da feita que ele para em algum lugar, faz um coágulo, ele para de levar oxigênio e alimentos para aquela região do corpo e aquela região do corpo adoece e até morre. E o dinheiro mal empregado é como se fosse esse coágulo que vai levar à destruição e morte a essa área do corpo. No caso do corpo social. Continuando. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. Então eu trouxe para vocês esses exemplos para que nós possamos entender um pouquinho melhor o que está falado nesse parágrafo. Então, no Evangelho de Mateus, nós encontramos essa passagem que foi citada acima, dai a César o que é de César, mostrando que o importante é, nessa passagem, e exemplificando com o uso do dinheiro, o importante é o respeito às convenções. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? E nós permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são essas imagens e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós temos a parábola da dracma perdida, onde Jesus exemplifica uma situação com o uso do símbolo do dinheiro, da dracma, que era uma pequena moeda.
E eu trouxe mais uma citação do livro Dinheiro. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público do templo e, empregando o dinheiro para o bem, convertamo-lo em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Então, nós podemos ver por essas passagens e por outras que não existe uma recriminação do dinheiro, e sim do mau uso deste dinheiro. Então, o dinheiro bem empregado, ele vai fazer com que a nossa sociedade cresça, com que a própria pessoa cresça, sempre no caminho do bem. Então, para você estudar, para você melhorar da sua vida, você poder estudar, você poder adquirir conhecimento, você vai precisar usar esse dinheiro. Então, mas sempre pensando, o dinheiro é apenas um instrumento para que eu consiga melhorar a minha condição de vida e principalmente a condição de vida dos nossos irmãos mais necessitados. Continuando. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as aos desvios da luz eterna. E no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma citação que fala bem a respeito dessa explicação que Emmanuel nos trouxe. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Então nós temos que pensar sempre, lembrar sempre, que tudo que a gente passa na nossa vida tem um objetivo. A riqueza tem um objetivo, a pobreza também. Todas elas são situações, são provas que nós temos que passar. São provas diferentes, mas todas elas são provas. No Livro dos Espíritos, na questão 814, nós temos a seguinte questão. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Na questão 815, qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? São, no tanto, uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. E na questão 816, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Então é importante que nós tenhamos em mente que tanto a riqueza quanto a pobreza são provas. E não podemos perder, mais ainda,
que essas provas, elas se alternam nas reencarnações. Então, se hoje nós somos ricos, estamos com uma situação abastada e fizermos mau uso desse recurso que Deus nos emprestou para que pudéssemos cumprir essa prova, na próxima encarnação nós provavelmente passaremos por uma situação onde nós teremos a necessidade daquele recurso que foi mal utilizado, para que nós entendamos a importância deste recurso e a importância de usá-lo de forma correta. Então, se a pobreza ela é uma prova que é muito difícil, a riqueza, por outro lado, pode aparentar uma prova mais simples, ou para muitas pessoas até nenhuma prova, mas ela pode ser até mais perigosa se o homem não tiver o alcance de que aquilo é uma situação momentânea que nos foi trazida como prova e que nós depois teremos que dar conta de como nós utilizamos esse recurso emprestado por Deus para o cumprimento da nossa prova. E continuando o capítulo. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. E aí mais um trecho do livro Dinheiro. Assim também não é o dinheiro que nos condena aos processos da angústia. É a nossa maneira de empregá-lo quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso através da ação diligente na fraternidade e no devotamento ao bem, com que nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. E aí nós temos mais uma passagem do Evangelho, que é o encontro de Jesus com um jovem rico. Esse jovem interpelou Jesus, disse o que ele precisaria fazer mais, que ele já cumpria todas as obrigações dele, ele cumpria todos os mandamentos, mas ele queria fazer mais, ele queria saber o que ele poderia fazer para realmente alcançar o reino de Deus. E Jesus disse a ele: vá, venda tudo o que você tem e me siga. E aí, o jovem rico foi embora e não voltou. Então, o que é importante é que a gente tenha sempre em mente que o dinheiro não é uma finalidade de vida, e sim um meio de vida. Quando bem utilizado, ele é uma ferramenta de muita utilidade, que pode nos ajudar na caridade, no auxílio aos irmãos, no nosso progresso intelectual, mas que nas obras, tantas obras do Cristo, mas sempre com o cuidado de entender que o dinheiro é apenas um instrumento, um meio de se conseguir as coisas e não uma finalidade de vida. E antes de encerrarmos, eu trouxe mais uma passagem do livro Mensagens Diárias de André Luiz. O título da passagem de hoje é Sinceramente.
Se você efetivamente deseja cooperar com Jesus, nada conseguirá arredá-lo do propósito de servir. Mesmo sob circunstâncias adversas, saberá encontrar recursos para que o bem se manifeste através de suas mãos. Ao invés de inspirarem-lhe desânimo, os percalços naturais do caminho ser-lhe-ão apelos à perseverança e convites ao devotamento. Não perderá tempo reclamando situações de privilégio ou esperando condições mais favoráveis ao cumprimento do dever. Por mais insignificante que considere a sua tarefa, procurará desempenhá-la com a responsabilidade daqueles aos quais a vida já confiou encargos maiores. Se acontecimentos inesperados lhe impuserem limitações ao campo de ação pessoal, não se acanhará de tornar as suas próprias origens no serviço de natureza espiritual, com a alegria e com a esperança que lhe assinalaram os primeiros passos na senda do aperfeiçoamento. Compreenderá que todo sofrimento é lição, agradecendo a dor a experiência adquirida na cartilha da aprovação. Preferirá ser desgraçado pelos que ainda não conseguem aceitá-lo como é, do que desagradar a consciência que lhe ensina a ser melhor a cada dia que passa. Na companhia de amigos ou solitário, seguirá adiante sem se deixar absorver exclusivamente pelos compromissos de ordem material, lutando a todo custo pela emancipação íntima, reconhecendo que toda construção sólida no reino do Espírito se alicerça no sacrifício. Se você sinceramente deseja acompanhar o Mestre na jornada de volta para Deus, tome a sua cruz sobre os ombros e não o perca de vista, em meio às surpresas e desafios da estrada. Queria agradecer, meus irmãos, a presença de todos. Gostaria de fazer uma prece. Vamos fechar os olhos. Mestre Jesus, que teus ensinamentos possam ser compreendidos e executados por cada um de nós, para que possamos, através deles, caminhar em direção à tua luz. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos. Bom final de semana a todos.